Mais uma vez, feliz sábado. Para aqueles que eu não tive a oportunidade de desejar isso, para você também que está aí nos acompanhando pela internet, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Amigos, vocês estão bem? Sim? Estão felizes? Hoje é um dia muito especial, até porque hoje é o sábado do Senhor, amém? E só por essa razão esse dia se torna muito especial. Mais especial porque vocês estão aqui adorando a Deus. E hoje, daqui a pouquinho, nós vamos ter uma linda festa aqui. Olha que benção. Amém? Vamos ter uma linda festa aqui para a honra e glória do nosso Deus. E olha, hoje eu estou muito feliz. Vocês estão percebendo, né? Eu estou sorrindo o tempo todo. É porque a minha família voltou. Amém, gente? Eles voltaram, está todo mundo aqui. Estou muito feliz. Sejam bem-vindos, tá? É uma alegria ter vocês conosco. Mas chegamos num momento muito importante. Todos os momentos são importantes, né? Nós já cantamos, já estudamos a Bíblia através da lição da escola sabatina. Então eu quero convidar você mais uma vez nesse momento para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Então eu quero convidar você, sem demora, a abrir a tua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. Hoje eu quero ler alguns poucos versos com vocês, até porque hoje também nós estamos de forma muito especial encerrando o evangelismo da missão Caleb. Esses meninos estiveram aí durante esses dias envolvidos na missão, fazendo várias atividades. Sábado passado nós vimos um pouquinho da Escola Cristã de Férias, hoje nós vamos ver mais um pouquinho disso. Então, para finalizarmos esse momento especial, nada melhor do que presenciando as pessoas entregando a vida a Jesus. Então abra comigo a tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5. Eu convido você a ler comigo a partir do versículo 18. Encontraram? Amém? A Bíblia diz assim, olha: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amigos, aqui o apóstolo Paulo vem trazendo uma promessa e um chamado. Através desses versos nós conseguimos identificar duas características, duas ênfases que Paulo dá para esse texto. E sobre essas ênfases hoje que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Se você olhar com bastante atenção, você vai ver que nesses poucos versos que nós lemos, aparece uma palavra que se repete 5 vezes. Sabe que palavra é essa? Reconciliação. Nesses poucos versos, 5 vezes, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Reconciliação. E você precisa entender uma coisa. O nosso Deus é um Deus relacional. Amém? Ele gosta de relacionamento. Prova disso? Se você for para Gênesis, você vai ver ali logo após que Deus cria o mundo, ali quando Deus cria o ser humano, Deus cria Adão, olha para ele e diz assim: ei Adão, não é bom que você esteja o quê?
só. Então eu vou fazer para você uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus cria ali para Adão, Eva. E quando nós continuamos a ler o texto bíblico, a gente percebe ali que à tarde Deus ia visitar eles, Deus estava com eles, Deus passava tempo com eles, Deus gosta de se envolver com o ser humano. Deus é um Deus relacional. Vou pedir para baixar um pouquinho, está dando a microfonia aqui, só para a gente poder, senão eu vou falar, eu já falo alto, senão vai danificar aí os tímpanos de vocês. Deus é um Deus de reconciliação, é um Deus relacional. Só que ainda em Gênesis 3, nós vimos que o pecado fez essa separação entre Deus e o homem. Por essa razão, no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, aparece ali a primeira profecia messiânica, que falava sobre um Jesus que viria para trazer essa reconciliação, e é sobre isso que Paulo está falando. Deus gosta de se relacionar comigo e com você. Nosso Deus é um Deus relacional. Antes do pecado, esse relacionamento era pleno, completo, pessoal. Deus ia visitar o seu povo, mas veio o pecado e interrompeu esse relacionamento. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira profecia messiânica. Pastor, o que é isso? Simples. Que Deus enviaria o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida o quê? Eterna. Então, ao longo da história bíblica, de Gênesis até Apocalipse, nós conseguimos ver um Deus que busca os seus filhos. Nós conseguimos ver um Deus que se aproxima do ser humano, que constantemente Ele busca essa interação. Isso é uma notícia boa para mim e para você. Sabe por quê? Eu não tenho dúvida que você veio aqui hoje para poder ter mais um encontro com Cristo. Amém? Então permita, porque o nosso Deus está ansioso para de fato se encontrar com você. Está ansioso por isso. Mas eu tenho um outro pedido para você, um outro aviso para você. Deus não quer se encontrar ou ter o prestígio da sua presença apenas nesta manhã, mas Ele precisa e anseia ter isso todos os dias da sua vida. Então não se esqueça, todos os dias é dia de se encontrar com Deus. De aproveitar desse relacionamento com o Pai. E quando eu olho para esse texto, durante 5 oportunidades, Paulo fala sobre esse ministério, esse mistério da reconciliação. Ou seja, Jesus envia o seu Filho, morre na cruz, e agora esta conexão é possível ser restabelecida através do sacrifício de Cristo. Deus se relaciona tanto com o ser humano, gosta tanto da gente, que se a gente for para um dos versos mais conhecidos da Bíblia, João capítulo 14, versículo 1 a 3, quem lembra de qual? Mais ou menos assim, olha: não se turbe o quê? Credes em Deus, na casa do meu Pai há muitas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estou, o quê? Eu não sei se você entendeu, mas esse verso amplamente conhecido, muitas vezes é pouco entendido por a gente, porque a promessa desse verso não está em uma nova morada. A promessa desse verso não está em um novo lugar, não está em um novo céu, não está em uma nova terra. A promessa desse verso consiste que onde Deus estiver, nós estaremos. Amém? A promessa não é sobre novas moradas, é sobre a reconexão com Deus. É religar este relacionamento. É para que onde nós estejamos, Deus também estará conosco. E é isso. Esse é o mistério da reconciliação. Tudo é para isso, porque Deus ama você.
Porque eu e você somos importantes para Deus, ao ponto dele entregar a própria vida dele na cruz para me salvar e para te salvar. Nunca se esqueça disso. Esse amor que não tem explicação, que ele possa alcançar você nessa manhã. Esse amor que excede fronteiras, possa alcançá-lo hoje. Essa reconciliação que Deus quer tanto fazer, que ela seja real na tua mente e no teu coração, porque você é importante para Deus. Porque Deus ama você. E Paulo aqui, quando diz sobre esse ministério da reconciliação que pertence a Cristo, depois agora desta promessa que Deus iria fazer isso, e através do ministério de Cristo isso é possível, a Bíblia agora também vem trazendo uma outra palavra que eu quero destacar com vocês. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa palavra. Está exatamente no versículo 20. Diz assim, olha, de sorte que somos o quê? De sorte que somos embaixadores de Cristo Jesus. Vamos lá. Uma vez, olha para mim, que eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz, uma vez que eu aceito essa reconciliação, a Bíblia me diz agora que Cristo me convida, na verdade que eu me torno agora um embaixador de Cristo Jesus. Então a pergunta é, pastor, o que é ser um embaixador de Cristo? Como que eu sou? Preciso fazer alguma coisa? Bom, meus amigos, eu separei aqui algumas características do que é ser um embaixador de Cristo. Primeira característica de ser um embaixador de Cristo: você precisa entender que você é um estrangeiro. Porque embaixador é um estrangeiro. E como estrangeiros, nós temos que viver aqui, sim, mas sabendo que nós não pertencemos o quê? A este lugar. Ser o embaixador de Cristo. Geralmente quando se pesquisa sobre alguns embaixadores, né? Fiz uma pesquisa sobre o trabalho do embaixador. A gente percebe que de fato é um estrangeiro. E uma outra coisa interessante, todo embaixador ele tem orgulho da sua nação. Olha, eu já tive a oportunidade de viver um tempo fora do Brasil. E eu acho que eu me tornei mais patriota quando eu estava vivendo fora do Brasil. Quer conhecer um patriota de verdade? É aqueles que vivem fora, né? Pode ser o país melhor que a gente, pode ter as melhores coisas, mas a gente tem orgulho de dizer que nós somos brasileiros em uma terra estrangeira. Então o embaixador é aquele que se orgulha da sua nação, é um estrangeiro, mas que se orgulha de fato da sua verdadeira nacionalidade. E Deus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está fazendo um convite para mim e para você, está dizendo assim, olha, você é um embaixador de Cristo. Então, por ser um embaixador de Cristo, não se esqueça que apesar de viver aqui, você não é daqui. E o fato de você não ser daqui, você precisa se orgulhar, porque você vai ser alguém diferente. Quando eu vivia fora do Brasil, e as pessoas iam conversar comigo, a primeira coisa que elas falavam, sabe o que era? Você não é daqui não, né? Rapaz, eu até me orgulhava, né? Eu assim, não, eu sou do Brasil, né? Por que você acha que eu não sou daqui? Porque você fala diferente. E nem precisa ser fora do Brasil para as pessoas não saberem que você não é daqui. Né? Pode ser aqui dentro do Brasil mesmo, que é enorme. Irmãos, a primeira vez que eu preguei aqui, umas 20 pessoas, sem exagero. Ô pastor, o senhor não era aqui não, né?
eu não sou daqui. Porque como embaixadores de Cristo, nós não apenas falamos diferente, nós somos diferentes, mas diferentes em quê? Diferente das ideologias que esse mundo apresenta, diferente dos entretenimentos que esse mundo apresenta. Então, em nome de Jesus, de fato, quando você aceita ser reconciliado por Cristo, você precisa entender que você, de fato, é alguém diferente e não se importa em que as pessoas saibam que você é diferente. Você fala diferente mesmo, você age diferente mesmo, você pensa diferente mesmo. Porque aqui eu entro agora no segundo característica de ser embaixador. É um estrangeiro, e esse estrangeiro representa alguém. Então, como embaixador de Cristo, eu sou um estrangeiro nesse mundo de pecado, mas eu represento a Cristo Jesus. Olha que bênção! Que privilégio, que oportunidade. Sou estrangeiro e represento alguém. É uma bênção, é um privilégio que, querida igreja, vem acompanhada de uma tremenda responsabilidade. Porque se eu represento alguém, toda vez que eu falo em nome de Jesus Cristo. E sabe, representar a Cristo Jesus, ser representante de Cristo no mundo caído, no mundo de pecado, as pessoas precisam olhar para mim, mas as pessoas precisam ver Cristo Jesus através de mim, através da minha vida. As pessoas precisam ver Cristo em mim. E sabe qual é o problema? Às vezes nós cometemos o erro de pensar que nós representamos a Cristo Jesus apenas quando estamos ligados ou direcionados em alguma atividade religiosa. Mas eu quero desmitificar isso da tua mente hoje. Entenda, você representa Jesus. Geralmente nós dividimos a nossa vida em gavetas, né? A gente tem a gaveta do trabalho. Aí quando chega na hora do expediente, a gente veste a roupa do trabalho, vai para o trabalho. E quando a gente volta, a gente fecha essa gaveta e abre a gaveta da família, talvez, né? E a gente fecha a gaveta da família, em alguns determinados a gente abre a nossa gaveta do lazer, das nossas recreações. Mas o problema é, quando eu, representante de Cristo, abro a gaveta da fé. E quando chega nas atividades religiosas, nos dias de culto, eu visto a roupa da fé. Mas quando acaba, eu fecho a gaveta da fé. Entenda, como embaixadores de Cristo, a pergunta não é se eu tenho dado testemunho. A pergunta é que testemunho eu tenho dado. Porque, queridos, nós podemos até dividir a nossa vida em gavetas, mas o que nós precisamos entender é que o nosso armário é a fé. Então, quando eu estou trabalhando em nome de Jesus. Quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família em nome de Jesus. Quando eu estou nas minhas recreações, quando eu estou no meu entretenimento, mas eu estou ali representando a Cristo Jesus. Então a pergunta é, será que as pessoas conseguem ver Cristo através da nossa vida em todos os momentos? E quando eu olho para o apóstolo Paulo é um personagem bíblico que me inspira. Paulo é um personagem que me inspira como pastor, como missionário. Porque se eu pudesse fazer uma descrição de quem Paulo era, eu diria que além de teólogo, ele foi um grande missionário.
E é possível que nós nos esqueçamos que Paulo tinha um trabalho formal, né? Até porque ele não fala muito disso nas suas cartas. Paulo, quando nós encontramos poucas informações, apenas 2 vezes aparece, Paulo dizendo que ele tinha uma profissão. Qual que era a profissão de Paulo? Quem que se lembra? Tendeiro, né? Fazia tendas. Mas se a gente fosse fazer uma entrevista com Paulo, quando a gente vai entrevistar alguém na TV, né? Geralmente aparece o nome da pessoa e ali embaixo aparece a profissão dela, né? Se a gente fosse fazer uma entrevista com Paulo, eu fico pensando o que apareceria ali embaixo. Até porque ele não fala muito sobre o trabalho formal dele, né? Mas a vida de Paulo, ela é pautada pela missão, pela entrega, por de fato ser embaixador de Cristo. A gente vive numa sociedade, nós vivemos em uma sociedade que nós somos definidos pela nossa profissão, pelo que nós estudamos para fazer, mas como embaixadores de Cristo, o que eu e você precisamos entender é que nós, como embaixadores, precisamos ser definidos por seguidores de Cristo Jesus, por aqueles que aguardam Jesus voltar, não pela nossa profissão. Querido, Paulo não é definido pela sua profissão, ele é definido pela sua missão. O apóstolo Paulo é definido pelo seu chamado e não pela sua carreira, porque ele é um embaixador de Cristo, ao ponto de dizer assim: olha, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo Jesus. E aqui vai a terceira característica do que é ser um embaixador de Cristo. Ser embaixador de Cristo também é um trabalho vitalício. É para a vida toda. Até porque, quando essa vida aqui da nossa terra acabar, Ele tem prometido a eternidade para mim e para você. Então, as bênçãos de ser o embaixador de Cristo é porque é para sempre. É porque é para todos os momentos. Em todas as situações, enquanto eu respirar, eu preciso representar Cristo Jesus, porque Ele me reconciliou, porque através do sacrifício dele na cruz, eu tenho agora a remissão de pecados em Cristo Jesus, e outras pessoas também precisam saber disso. Então Paulo está dizendo assim: agora você aceitou, agora você também é o embaixador de Cristo. Como embaixador de Cristo, não se esqueça que você é um estrangeiro. Não esqueça que você representa a Cristo Jesus, e não esqueça que esse é um trabalho vitalício, é para a vida toda, é para sempre. Mas às vezes, as tensões, mas às vezes, as provações dessa vida, os encantos desse mundo, nos fazem esquecer quem nós somos. Queridos, no tempo que eu morei fora, eu morei 4 anos na Argentina. Eu estudei lá, fiz faculdade de teologia lá. Ano após ano, ia e voltava nas férias, né? Férias aqui no Brasil, ano de estudo lá. E tinha um momento que meu coração assim pulsava de alegria. Sabe qual que era? Era o momento que eu estava voltando para casa. Muitas vezes eu voltei de ônibus, mas muitas vezes mesmo. Isso eram 3 dias de viagem. Mas eu entrava naquele ônibus e estava assim: Senhor, vai demorar 3 dias, Senhor, mas no final eu vou voltar para casa. E tinha um momento da viagem que eu sentia um alívio assim, voltando de ônibus, quando eu voltava de ônibus. Sabe qual que era? Quando a gente chegava ali na fronteira entre Brasil e Argentina, por Foz do Iguaçu, que atravessava uma ponte assim, né? Metade da ponte
era pintada de azul celeste e branco, representando as cores da Argentina. E metade da ponte era pintada de verde. Gente, vocês não tinham noção quando eu estava passando por aquela ponte. Eu fazia questão de olhar pela janela e quando eu vi as cores verde e amarelo, um alívio. Sabe por que isso é? Porque no meu coração eu sentia uma paz, porque eu sabia que agora eu já não estava em terras estrangeiras, mas que eu estava em casa. E o tempo todo que eu estava lá, eu sentia saudade de casa. Eu sentia saudade da comida do Brasil, né? Das coisas de Brasil. Olha para mim. A Bíblia está dizendo que você é embaixador de Cristo. Então, em nome de Jesus, não perca a saudade de casa. Não se esqueça que você não é daqui. Tá bom? Não esquece disso não, você não é daqui. Às vezes nós vivemos tanto tempo em um lugar e nos acostumamos com ele, mas não se esqueça, você não é daqui. Vai ter um momento que a gente não vai fazer essa viagem de ônibus, é verdade, não vai dar. A gente vai fazer ela voando. Quando Cristo voltar, a gente vai poder voltar para casa. Mas enquanto esse dia não chegar, não se esqueça que você representa a Ele. Então não tem como eu representar a Cristo sem amar a sua volta, sem sonhar com a sua volta. Não tem como eu dizer que eu sou embaixador de Cristo se a minha vida pessoal não testifica sobre quem Ele é. Não tem como eu ser um embaixador de Cristo se as minhas redes sociais não falam nada sobre Ele. Não tem como ser um embaixador de Cristo se os meus vizinhos não conhecem Cristo através de mim, porque eu represento Ele. A gente vive tanto aqui que se acostuma com as ideologias desse mundo, com o que Ele nos oferece, e nos esquecemos que muito em breve a gente vai voltar para casa. Querida igreja do Rio de Janeiro, queridos amigos que estão participando conosco aqui, lembre-se que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Lembre-se que Ele entregou a vida dele na cruz para te salvar, para me salvar. E uma vez que nós aceitamos isso, nós aceitamos viver aqui, mas como estrangeiros. Nós aceitamos estar um pouco de tempo aqui, mas como seus representantes. E o tempo todo que estivermos aqui, entendemos que estamos aqui para que o nome dele seja honrado e exaltado. E nesta manhã, uma jovem, Júlia, disse assim: eu vou ser um representante de Cristo. Amém? Representante de Cristo também significa ser um tipo de Cristo na vida de outras pessoas. E ela falou assim: olha, não me importo que o mundo fale algo diferente, não me importa o que as pessoas vão dizer, mas eu vou representar a Cristo Jesus e está tudo certo, porque aqui não é minha casa, porque um dia Ele vai me buscar e eu vou para casa. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou representar esse Cristo Jesus.